Hoje quero começar contando algo que presenciei lá nas redes sociais. Eu estava olhando algumas coisas e me deparei com uma foto de um pai e um filho vestidos com a camisa de um certo time de futebol e estavam abraçados. Só que o que me chamou a atenção nem foi isso, mas a legenda que estava na foto, que dizia assim, ensina teu filho no caminho em que ele deve andar. Essa frase, retirada lá de Provérbios 22, verso 6, muitas vezes é usada de forma equivocada. Infelizmente, o nosso meio cristão tem perdido a profundidade desse ensinamento. O texto não diz apenas para mostrar o caminho, mas para ensinar a criança no caminho. Há uma grande diferença entre você apontar uma direção e caminhar junto. Deus não nos chamou apenas para dizer aos nossos filhos o que é certo, mas para sermos exemplo vivo daquilo que ensinamos. Jesus disse lá em João 14, verso 6 o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ensinar no caminho significa guiar nossos filhos dentro de uma vida centrada em Cristo. Não basta dizer a eles para sermos honestos, bondosos ou obedientes se nós mesmos não praticamos essas virtudes. A criança aprende muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Moisés, ao instruir o povo de Israel, disse lá em Deuteronômio 6, os versos 6 e 7, o seguinte: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Veja que a orientação não se restringe a um momento específico. O ensino deve ser contínuo na rotina, na convivência. Vivemos dias em que muitos pais terceirizaram a educação espiritual dos filhos. Acham que levá-los à igreja uma vez por semana já é o suficiente, mas esquecem que os filhos passam muito mais tempo dentro de casa absorvendo aquilo que vem no comportamento dos pais. Se os filhos percebem hipocrisia, se veem um cristianismo apenas de aparência, dificilmente eles se apegarão à fé. Lá em Provérbios 20, no verso 7, diz o seguinte: o justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão seus filhos depois dele. Esse versículo reforça que a conduta reta de um pai traz bênção para os filhos. Se queremos que os nossos filhos andem no caminho do Senhor, precisamos antes de tudo ser fiéis a Deus. Infelizmente, muitos pais se preocupam mais em transmitir paixões terrenas do que valores eternos. Ensinar um filho a amar um time de futebol, uma tradição familiar ou qualquer outra coisa terrena parece mais importante do que ensiná-lo a amar a Cristo. E assim criam-se crianças apaixonadas por coisas passageiras, mas indiferentes à verdade que conduz para a vida eterna. O próprio Jesus alertou isso lá em Mateus, capítulo 16, verso 26, que diz que: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder sua alma? De que adianta um filho ter sucesso, ser respeitado no mundo, se seu coração estiver distante de Deus? Por isso o alerta de Efésios, capítulo 6, verso 4 é tão importante. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Não basta impor regras ou exigir obediência sem amor e sem ensino genuíno. A correção deve ser acompanhada de instrução e exemplo. Olhando para a vida de Josué, nós vemos um grande líder que compreendeu essa verdade. Quando desafiado a escolher entre os deuses das nações e o Deus verdadeiro, ele declarou com firmeza: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso está em Josué 24, verso 15. Note que Josué não disse apenas eu servirei, mas incluiu a sua casa. Eu e a minha casa. Esse deve ser o compromisso de cada pai cristão. E para encerrar, ensinar no caminho significa caminhar junto, viver a fé, demonstrar Cristo no dia a dia. Não podemos delegar essa missão a terceiros. Os filhos precisam ver seus pais orando, lendo a Bíblia, amando a Deus acima de tudo. Ou seja, mais do que palavras. Eles precisam de testemunho. Que possamos refletir o seguinte: o que temos ensinado aos nossos filhos? Estamos mostrando apenas um caminho ou estamos caminhando com eles em Cristo? Porque no final das contas, o que realmente importará não é o time que torcemos, a cultura que seguimos ou o sucesso que alcançamos, mas sim ensinamos nossos filhos no caminho que conduz para a vida eterna. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixe seu like e também deixe nos comentários se você concorda ou não. Que Deus os abençoe.